Oiê, mano e mana! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Oração. Hoje eu vou estar falando sobre permanecer. O que é permanecer em Cristo e permanecer no lugar de oração para mim. Eu vou estar explicando nesse vídeo. Vamos abrir lá em João 15:7, que vai dizer assim: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui a gente pode ver que tem uma garantia. O Senhor nos garante que se a gente permanecer nele e as palavras dele permanecer na gente, a gente pode pedir o que quiser que vai ser concedido a nós. Aí eu fico pensando, o Senhor ele é muito esperto, porque se uma pessoa permanece nele e as palavras dele permanecem nessa pessoa, então ela vai pedir o quê? Ela vai pedir coisas que acrescentem no reino. Vai pedir também, claro, coisas para a sua vida pessoal, mas o foco dela não vai ser esse. Ela vai pedir coisas que vai glorificar o nome do Senhor. Então é por isso que eu digo que Deus ele é muito esperto. Por ele ter falado isso aqui, né? Porque vamos ver de novo como é que tá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Já pensou? Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Ou seja, a pessoa que tem as palavras de Cristo dentro de si, ela não sai pedindo qualquer coisa. Ela vai pedir coisas que estão alinhadas com o propósito de Deus, estão alinhadas com a vontade de Deus. É por isso que eu digo que Deus foi bem esperto nessa hora. Mas, gente, permanecer para mim é você sempre ter contato com a palavra de Deus. Eu sei que tem dias que é muito difícil você abrir a palavra e querer meditar na palavra, ou seja, pensar na palavra, estudar a palavra. Tem dias que é muito, muito difícil. Mas se a gente fizer esse esforço de permanecer nele, como ele diz aqui, permanecer nele é você querer estar com ele, querer falar com ele e também querer se alimentar da palavra dele. Isso é permanecer nele. Se uma pessoa ela está encharcada com a palavra de Deus, ela simplesmente vai pedir coisas boas, vai pedir coisas que acrescentem também na vida de outras pessoas. Para a gente permanecer com o Senhor Jesus, a gente precisa manter um contato diário com Ele. Você precisa começar uma conversa com Ele e você tem que ter certeza também de que Ele está te respondendo de alguma forma. Se você começa uma conversa com o Senhor, pode ter certeza que Ele só vai terminar quando você terminar essa conversa. Pode fazer o teste. E isso, gente, aos poucos a gente vai percebendo como é que funciona escutar a palavra, escutar a voz de Deus. Automaticamente, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente percebe, sabe por quê? Porque assim, você está pensando em coisas totalmente diferentes e aí de repente aparece um pensamento aleatório, um pensamento assim que você jamais teria pensado assim tão de repente, sabe? E esse pensamento ele é bom, um pensamento que você dificilmente pensa, sabe? Uma coisa assim que é como se fosse realmente uma pessoa falando com você. Pode ter certeza que é Deus conversando com você. Pode ter certeza. Então, permanecer em Cristo é isso, você conversar com Ele aonde quer que você esteja. Se você estiver no ônibus indo para o trabalho, você começa uma conversa com Ele. E aí, quando você tiver, vamos dizer assim, quando você estiver almoçando no seu horário de trabalho, você também termina aquela conversa com Ele. E assim, você vai permanecendo em Cristo. Permanecer nele é dessa forma, para mim. E permanecer e fazer com que as palavras dele permaneçam em você é você sempre ter contato com essa palavra. Sempre, a todo momento. Você precisa fazer disso aqui o seu jornal. Você precisa sempre ter contato com a palavra de Deus, para que assim você permaneça nele
e as palavras dele permaneçam em você, e assim automaticamente o seu momento de oração no seu lugar secreto vai ser algo extraordinário, vai ser como se fosse assim realmente um encontro ali com uma pessoa muito, muito especial que você precisa encontrar nesse lugar secreto que é o seu lugarzinho de oração. Mas não necessariamente você precisa conversar com o Senhor no seu lugar de oração, você pode conversar em qualquer lugar. Isso é permanecer no Senhor e permanecer também no lugar de oração. Hoje o maior problema do cristão para permanecer em Cristo e permanecer sempre no lugar de oração, sempre orando, é realmente porque essas pessoas elas não conseguem de jeito nenhum combater as palavras do inimigo, combater as aflições do dia a dia e principalmente as palavras dele, porque sempre ele vai nos deixar no chão. Ele sempre vai ver uma forma de nos abater cada vez mais. Ele sempre vai dizer assim: ah, você não é digno porque você fez isso e aquilo. Ah, você não é digno nem de abrir a boca para falar com o Senhor, porque você promete uma coisa para ele, mas não cumpre. Você pode dizer assim para ele: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode simplesmente combater as palavras dele com a palavra de Deus. É assim que você derrota o inimigo todos os dias quando ele vem lançar dardos na sua mente. E para você permanecer em Cristo, você precisa fazer isso. Para que assim cada vez mais você cresça nesse conhecimento e também cresça em estar cada vez mais perto do Pai. E não se engane, não é só você estar declarando ali a palavra de Deus para o inimigo sair fora, não, viu? Você simplesmente tem também que colocar em prática aquilo que está na palavra de Deus. Porque na palavra de Deus diz que se a gente resistir o diabo, ele vai fugir da gente. Mas como é que a gente vai fazer com que ele fuja? É quando a gente realmente vive a palavra de Deus. É muito duro dizer isso, mas é isso mesmo. A gente só vai derrotar ele, a gente só vai permanecer em Cristo, só vai permanecer no lugar de oração quando a gente derrotar o inimigo com a própria palavra de Deus, quando a gente fazer ele fugir com as nossas atitudes boas, que agradam a Deus, as atitudes que estão descritas aqui, que a gente precisa ter para ser um cristão. E a gente também, para permanecer em Cristo, a gente precisa cada vez mais estar cuidando dos nossos pensamentos, porque é através disso que a gente permanece ou não no lugar de oração. Porque muitas vezes vem pensamentos assim: ah, eu não consigo fazer nada na minha vida, eu não consigo ter nada. Fulano tem, Beltrano tem, mas eu não tenho. Gente, isso é um pensamento derrotista. E a gente não pode ter esse tipo de pensamento. A gente tem que combater isso também com a palavra de Deus. Lá na palavra de Deus diz que a gente já é rico em Cristo. Claro que a gente precisa sim ir atrás das nossas coisas materiais, a gente precisa ir atrás do nosso futuro, da nossa carreira, como profissionais, como pessoas que são evoluídas. A gente precisa sim, mas a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos derrotistas, tá? Para que a gente possa permanecer cada vez mais e mais perto do Senhor e que a palavra dele também permaneça na gente. Eu espero de verdade que você tenha compreendido essa palavra. E eu quero saber aqui nos comentários o que Deus falou ao seu coração através dessa palavra hoje. E se você é novo aqui, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre estou documentando uma jornada com Deus, para que assim você também tenha uma com Ele, certo? Então, um beijo, e até o próximo vídeo.